Já gostou, né, Tito? Deixa eu só fixar o comentário aqui. Esperando o Daniel. E vamos pra cima. Musiquinha pra entrar no clima. O pessoal já gosta, que eu sei. Guardando o Daniel. Vamos falar do Last Dance. O Léo Ribeiro. Daniel entrou. Solicitou, vamos pra cima. Opa! Eu tô... Chegou? A bateria tá acabando aqui. Tá Não, bem. não pode, não pode. Não pode, não pode. Eu vou colocar aqui 100, vou apoiar aqui. E aí, se começar a acabar, Aí você bota lá não. o seguro. Vamos lá, Ai, ai. musiquinha pra entrar no clima. Musiquinha pra entrar no clima. Essa Essa musiquinha é musiquinha, demais, cara. É demais, é demais. É essa demais. musiquinha é clássica, né? Clássica. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar. Ai, ai. Cara, episódio 5 e 6 novamente, muito bons, cara, muito bons. Cara, eu fico assistindo, também fazendo anotações, mas, cara, você volta no tempo, sempre volta no tempo e entendendo, né, o que que esses caras estavam passando, qual era a mentalidade deles, você entendendo várias motivações aí, né, cara? Várias motivações de por que que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Acho que isso é interessantíssimo, né? Porque muita gente olha de fora, né, cara, não entende o que é a vida de um atleta profissional e o ser humano que está ali atrás e tudo que envolve, né, na tomada de decisões dessas pessoas, né? Então, acho que esse é um dos aspectos muito legais que a gente trata aqui, é isso também, né? Tomada de decisões das pessoas nos momentos que elas estavam vivendo aquilo e a gente olhando para trás e vendo eles falando daquela época, né? Isso para mim é sensacional, cara. Total, total, total. Tudo que envolveu a performance deles, né? A gente viu os caras ganhando, mas a gente não tinha assim, eu particularmente tinha pouquíssima noção do que acontecia nos bastidores. A gente falou sobre isso no primeiro, né, na primeira live. E quanto mais a gente vai assistindo, mais surpresas, né, sobre isso. E é muito interessante mesmo. Exatamente, cara. Uma coisa, eu já tô ficando meio triste porque vai acabar, né, cara? Vai acabar uma hora. Não podia ser para sempre isso aí, não. A gente ficar vendo direto, não dá, né? Mas a vontade é essa, cara. Uma coisa que eu. Antes da gente começar aqui, eu queria falar um negócio, cara. Essa semana a gente começou a fazer. Você sabe que eu jogo 3x3, né? Equipe Rio de Janeiro. A gente começou a fazer uma. Fez um vídeo aí, cara, pedindo apoio, ajuda, compartilhar em relação ao projeto Cultura na Sexta, que é um projeto que a gente conhece, liderado pelo Wanderson Jeremias, é o WG. O cara que está nesse projeto há mais de 10 anos, o cara muda vidas lá em Santa Cruz, na Zona Oeste aqui do Rio. Cara, todo o apoio ao WG, ao Cultura na Sexta, quem puder ajudar, pô, sensacional. Quem não puder ajudar, compartilha. Quem sabe chega a mensagem, tudo que eles estão fazendo nesse momento, ajudando famílias que realmente precisam nesse momento. Quem sabe outras pessoas possam ajudar, E tá? quem quiser ajudar, como é que faz? A gente tem essa Cara, informação onde? a gente postou aqui no nosso perfil, mas pode ir direto no perfil do Cultura na Sexta, arroba Cultura na Sexta aqui no Instagram. Lá tem as informações, pode conhecer um pouco do perfil, falar diretamente com o WG. Qualquer dúvida quiser falar com a gente aqui, a gente pode atestar pelo WG. É um cara que a gente conhece há mais de 10 anos, fazendo esse projeto acontecer na raça, na raça. Mas Legal. vamos lá, vamos lá. Peraí, calma aí. Cara, Antes da gente fala começar, aí. calma aí. Eu só quero, mais uma vez, comunicar, né? Porque pode ter alguém aqui da minha página e eu estou cada vez mais falando sobre essa minha área de atuação, que é uma das minhas áreas de atuação hoje em dia, que é dentro do esporte, né, com a psicologia esportiva, com essa parte mental
e tal. Então, se tiver alguém aqui que não saiba disso ou que esteja caindo aí de paraquedas, é isso, tá? Então, fora o meu trabalho clínico, né, eu também tenho esse trabalho com atletas, e aí o Fernando aí está me convidando aí pela segunda vez para falar sobre essa série, que é uma série, um documentário, perdão, que é um documentário incrível sobre a equipe, né, do Chicago Bulls, que ganhou, enfim, 6 títulos, tem o maior atleta de todos os tempos, que é o Michael Jordan. Então eu venho aqui, comento, falo um pouco sobre isso. Um bate-papo, né? Não me aprofundo tanto nessas questões emocionais e mentais, falo um pouco, mas é um prazer enorme poder ter esse aprendizado, né? A gente aprende muito com essa série, é um aprendizado de vida, mesmo que você não seja talvez fã de basquete ou nem de esporte, mas existem grandes aprendizados nessa série. Aprendizados que não só com relação ao esporte, mas com relação a gerenciamento de equipes, de grupos. Então, como pessoas de altíssima performance gerenciam as emoções, o que passa pela cabeça delas. E aí, falando sobre isso, né, Fernando, o interessante é que a gente às vezes acha que essas pessoas são pessoas assim, elas, né, têm uma capacidade, mas na verdade a gente começa a perceber que são pessoas que sofrem também como a gente, com as mesmas coisas, né, tem comportamentos que a gente tem na vida, no dia a dia. Eu, particularmente, como atleta, eu nunca podia imaginar que eu veria, né, comportamentos desses caras, comportamentos muito parecidos com o meu em momentos de estresse, de raiva, de frustração. Eu falo, caramba, Mostra algumas fraquezas, né? exatamente, Dos nossos super-heróis, né? exatamente, Fraquezas normais, exatamente. né? De seres humanos, né? Pois é, E Daniel vai estar aqui com a gente toda semana aí, a gente vai estar dissecando aí o The Last Dance, que é uma série sensacional. E mais pra frente também vai estar com a gente várias outras ações aí, falando de basquete, falando de psicologia, que é muito relacionado, né? O esporte, né? O basquete ensinou muito pra gente, é uma representação da vida, né? As coisas total. que acontecem numa equipe, num grupo, num time, e você individualmente, na sua vida, né, são representadas também na vida, de outra forma. Sim. Mas vamos lá, vamos começar. Cara, episódio 5 começa, cara, né, eles começam falando ali do All-Star Game lá no Madison Square Garden, né, que o próprio Jordan considerava a meca aí do basquete mundial, né, da NBA, e apresenta, né, naquele momento, a primeira vez ali, o Kobe Bryant, né, nesse documentário, fala um pouco do Kobe ali, né, era o All-Star dele contra o Jordan, né, já estavam vendo o Kobe como o próximo Jordan, falando sobre isso. E aí você vê um pouco ali do vestiário, eles comentando, não, tem aquele garoto lá do Lakers e tal, a gente já sabe o que ele vai querer jogar um contra um contigo, vai querer, né? E é interessante já ver o pensamento deles ali falando do Kobe, esse cara aí é diferente, esse cara aí tá, né? Tem outra mentalidade, né? Foi bem interessante para mim. Não sei o que você achou. Total, cara, total. E sabe o que é interessante? Por mais que eles estivessem falando assim numa All-Star Game, né? Então falando numa boa ali, mas a gente já percebe o tamanho da competitividade que existia, né? Mesmo numa situação dessa, que é uma apresentação, não um jogo Uhum, oficial, mas uhum. falando do Kobe, mas tipo assim, cara, esse moleque ele vai querer mostrar alguma coisa e a gente não pode dar mole, fica atento, né? E a história mostrou que não deu outra, né? Não deu outra, né? A história do Kobe aí mostra que eles estavam com a avaliação correta em relação a ele. E o próprio Kobe ali mostra o momento dele falando, né? Que ele veio do Michael Jordan, né? Tem essas comparações e tal, não, cara. Sem o Michael Jordan eu não sou o que eu sou, né? Eu acho que isso mostra também o respeito aí entre as lendas, né? Mas aí mostra naquele. Esse falou da competitividade, isso é um tema muito marcante nessa série, é um tema muito marcante nesses episódios, falando especialmente do Michael Jordan. Eu estava assistindo aqui em casa, a Mona não, né, a minha esposa, ela não conhece a fundo a história de Chicago Bulls como a gente, e foi um dos comentários que ela fez durante a série, né? Nossa, esse cara compete com tudo, a competitividade do Michael Jordan é absurda, é um negócio diferente, né?
A gente já via isso, né, naquela época, a gente já ouvia bastante, já tinha muitas, já era noticiado sobre a competitividade dele, mas ficou bem exposta aí, né, nesses episódios qual era o nível de competitividade que a gente está falando que ele tinha, né? Absurda, né? Absurda. Ele não queria deixar ninguém ser melhor do que ele. E isso é uma discussão importante, né? Até que, né? Como é que é isso? Como é que você administra isso, né? Até que ponto você querer ser o melhor e fazer tudo para isso? O que que você faz em detrimento disso, E né? aquilo que a gente falou, né? Vem um pouco da infância dele, das competições com o irmão, da atenção para a família. Mas o que mostra que, né, durante essa série, a gente vê que o que motiva ele é a competição, né? É querer ganhar do outro a qualquer custo, né? Em qualquer coisa. Não era só basquete. Isso ficou muito claro aí, né? Nesses episódios aí, expuseram demais isso dele. E Demais. ele mesmo falando, né? Ele mesmo falando, né? Acho que foi um ponto bem interessante. E ele mostra esse All-Star, ele mais uma vez se provando, né? Ele foi MVP do All-Star, jogou muito bem, né? Ele não tem dia para ele de descanso, de não, todo dia é um dia para provar que eu sou melhor que o outro, né? Começa a dar umas pitadas aí dele, né, nesse momento. Depois eles voltam, aí tem aquele negócio da série, né, que começa a voltar, vai no tempo, vai para frente, vai para trás. Eu acho bem interessante porque mostra algumas similaridades aí dos momentos, né? Eles voltam para 84, falam um pouco do agente dele, né, o David Falk falando um pouquinho daquela história dele de qual a escolha da marca de tênis que ele iria, né, assinar o contrato, fala um pouco, né, que o Converse que era o tênis da época, e ele era um cara Adidas, né? Isso é curioso, né? Ele gostava de Adidas, ele queria fechar com a Adidas, né? E a Nike naquela época era uma empresa pequena, mas voltada para corrida, né? Não era uma mega empresa que é hoje. E a mãe dele acabou convencendo ele a ir na reunião e ele acabou sendo convencido pela grande apresentação que a Nike fez para ele a fechar com a Nike. Isso um pouco dessa história que é legal de entender também do marketing esportivo atrás, né? Como foram feitas as escolhas. A gente vê hoje o que é a marca Jordan, né? E aí a gente está vendo o início do que foi a marca Jordan, né? Como iniciou isso aí, de repente nem teria sido, né? Na Total, Nike. total, total, total. Tem duas coisas aí nesse momento que me chamaram muita atenção. A primeira coisa é o Uhum, fato de mais uma vez aparecer alguém que a gente não conhecia, que a gente não sabia, no caso a gente, uhum, e ter uma clareza, né? Ter uma percepção, uma capacidade de enxergar as coisas que depois, assim, a gente hoje sabe do tamanho que é a marca Jordan na Nike, mas de ter aquela pessoa lá, né? Que foi atrás, que disse para ele, não, cara, é a Nike, deixa, vai lá escutar, e que, na verdade, é essa uhum, pessoa que teve a visão, né? Que conseguiu enxergar. Então, por uhum, trás, porque parece que fica tudo, né, na mão dele, não, ele escolheu, foram atrás dele, mas, na verdade, teve uma pessoa que fez esse link, né? E a outra uhum, coisa, cara, me chamou atenção mais uma vez no Jordan, o papel dos pais dele. uhum. O papel dos pais dele, né? Esse que A a Mona gente está comentando aí, né? Que ele sempre conversava com os pais sobre as decisões. sempre conversava com os pais sobre as decisões. E o pai dele, depois da reunião, disse para ele: olha, cara, você é um bobo se você não aceitar essa proposta, né? Então, os caras ganhavam, parece que 150, a proposta da Nike foi 250. Parece que eu estava anotei aqui. A média era US$ 100 mil e a Nike pagou US$ 250 mil para ele. Então, era um valor mais de duas vezes maior, acreditando nele, ele ia ser o cara da marca, né? Enquanto em outras empresas ele seria mais um, né? Foi uma decisão de negócio ali importante. Agora, mais uma vez, os pais, né? Você que tem a escola aí, as escolas de basquete, você sempre comenta comigo, né? A participação dos pais. E, essa participação pode ser uma participação que contribui, né, para o atleta, mas ela pode ser uma participação também que, a algum nível, atrapalhe o atleta, né? Então, isso é Uhum, um ponto, eu acho que até um encontro aqui, um tema para
uma outra live Sim, sim, mais a a gente vem conversando, esse é um tema importante, né? Da importante. participação dos pais nas escolhas dos filhos, né? Dentro do esporte, a importância disso, né? Acho que é um tema importante que a gente vai abordar mais lá na frente, É, certamente. Mas voltando aqui à história, né? Então a gente vê um pouquinho ali da era do Air Jordan, nasce o primeiro Air Jordan, né? Eles explicaram como isso começou. E a gente lembra, né, cara, os Air Jordans eram, né? Até hoje, né? Mas quando tinha o lançamento do novo Air Jordan, que isso, cara, você comprou o Jordan, que não sei, era o tênis, né? Virou né? Ter um tênis do Jordan era uma coisa, era cool, né? Como se fala lá nos Estados Unidos, né? Então ele começou a. Ele subiu o nível também total. do negócio de tênis, né? Sim. Tênis de basquete. Então a gente aí fala um pouco do Spike Lee fazendo comercial, né? Comerciais muito legais, né? Eles começaram a virar uma cultura em cima do Michael Jordan. Então isso tem um peso lá na frente também da história, porque que eles estão mostrando isso também, né? Aí depois eles voltam para 98, né, a gente vê o respeito da torcida de Nova York também pelo Michael Jordan. Ele joga aquele jogo lá em Nova York que talvez fosse o último dele, né? Lá em Nova York, naquele momento em 98 e tal. E ele joga com os Air Jordans 1, né? Que foi o tênis que ele jogou, o primeiro Air Jordan. E aí depois ele, né, começa a sangrar no meio do jogo, o pé tá doendo muito, o tênis não é a mesma coisa que era, teve uma evolução, né, dos tênis. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele falou assim, cara, eu tava jogando muito bem no primeiro tempo, tava destruindo. Ele não quis trocar o tênis pro segundo tempo, pela superstição, né? Tinha uma superstição ali. Eu vejo assim, cara, pô, cara como o Michael Jordan, o cara acha que se ele trocar o tênis vai jogar mal agora no segundo tempo, né? Mostra um aspecto ali rolando dentro da cabeça dele, né? E que é um aspecto que a gente conhece muito bem, né? Que todo atleta tem, né? São âncoras, né, cara? Se você perceber, lembra como é que você se preparava para um jogo? Era praticamente, eu posso falar isso porque eu joguei com você, era praticamente da mesma forma, né? Eu também tinha Um uma ritual, preparação, né? um Um ritual, ritual. um ritual. E esse ritual, por mais que a gente não perceba, todo mundo tem algum tipo, né? Algum tipo de ritual, uma forma de preparação, de se preparar para as coisas. Cara, deixa eu te falar uma coisa aqui, que era uma coisa que eu queria ter falado no início, eu não falei. E Fala aí. aconteceu no início do episódio 5, 4, 5. 4, 5. 5, foi 5, 6 agora isso. Isso. O Phil Jackson começa e ele diz assim, ó. Eu até anotei essa frase, cara. Eu achei uma frase, me marcou muito essa frase. Ele disse assim, ó, que eles tinham, né, ganho dois campeonatos, né, e estavam caminhando para o terceiro. Uhum. E ele diz assim, ó, uma equipe só o sucesso, o, uma pessoa só é bem sucedida durante o momento da ação do sucesso, que depois tem que fazer Uhum. de novo. Eu estou Uhum. traduzindo aqui, mas é mais ou menos isso, né? Então, a Uhum. ideia de que você, então, tá, então vou chegar lá e vou ser bem sucedido. Quando eu chegar lá, eu vou estar bem, eu vou ter Uhum. alcançado. E quando você chegar lá, na verdade, é um processo de fazer de novo e manter aquele nível de sucesso, de performance que você fez antes. Então, eu Uhum. acredito, assim, muitas vezes na vida, né, cara, a gente busca algo, a gente está em busca de um sucesso, de um reconhecimento, de um lugar para chegar, e a gente Uhum. quando a gente chega nesse lugar, a gente tem uma ilusão que chegando lá, não, agora eu cheguei aqui, eu alcancei meu objetivo, agora eu estou tranquilo. Pelo contrário, você vai ter que fazer repetir aquilo todo dia, aquele nível de Uhum. comprometimento, aquele nível de atuação, né, de Uhum. performance, para que você consiga se manter no sucesso, né? Então, eu achei Uhum. muito interessante essa frase, porque é isso, né? A gente às vezes vive uma ilusão de que tem um lugar para chegar, e quando chegar lá, Uhum. beleza, você se formar na faculdade, se é ter um emprego, ou se é casar, ou se é ter filho. Uhum. Não, quando eu chegar lá, quando eu atingir esse objetivo aqui, beleza, cheguei, meu E, sonho vai estar. e dentro do esporte a gente tem esse, né, esse ditado, né, esse lema de que é mais fácil
você chegar a ser campeão do que se manter lá, né? Porque quando você chegou lá no topo, você é campeão, você repetir é mais difícil, né? Porque você já agora já é visado, você já agora já estão querendo derrubar você, né? Você é o time a ser batido, né? Então, às vezes é isso. Às vezes se manter no topo é mais difícil do que chegar lá, né? É um pouco disso, eu acho que o Phil Jackson tava colocando, né? Sem dúvida. É, voltando aqui, cara, então eles voltam ali para voltam de novo no tempo, né? Eu acho legal, como eu falei, essa ida e volta relacionando as coisas, acho que tem tudo a ver. Eles voltam no tempo e voltam para 91, né? É, início da temporada, tem isso que o Phil Jackson falou. A verdade é assim, o Jordan mostra um pouco o Jordan já num outro nível, né? Depois que ele ganhou aquele primeiro título contra o Lakers, eu acho que entrou um nível de confiança tão grande nele, cara. Eu ganhei isso aqui, agora eu posso. E aí você vê o comentário das pessoas e ele mesmo mostrando, cara, não, agora eu tô num outro patamar e consigo, né, dominar esse jogo aqui de uma outra forma, né? Então, parece que aquela temporada é uma temporada sensacional dele, temporada de 91, 92. Ele chegou às finais contra o Portland Trail Blazers, que foi uma final marcante, né, cara? Eu lembro disso, muito pela aquelas bolas de três que ele marca e que ele faz aqui assim, né? Sim. Tá matando muita bola, olhando para o Magic Johnson, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, mais uma vez mostrando a competitividade dele, é as pessoas comparando ele ao Clyde Drexler, né? E ele fala numa hora ali, cara, eu fiquei ofendido com isso. Ele falou assim, não, eu respeito muito o Drexler e tal, mas me ofende que me comparam a ele, eu estou em outro patamar, né? Então ele usa isso já como motivação para destruir o Drexler naquelas finais, né? É impressionante como ele é um cara que está sempre buscando, não sei se ele está buscando ou se ele está procurando isso ou se é um negócio mais forte que ele, né? Que acontece, calma aí, não, né? Vocês não podem estar me comparando com esse cara aqui, eu sou muito melhor. E ele vai lá e prova, né? Você acha que é isso? Você acha que é algo que ele busca essa motivação ou é algo que já é dentro dele? Cara, excelente pergunta. Ele tinha essa capacidade, né, de se automotivar. Muitas vezes a gente fica esperando alguma coisa fora para nos motivarmos, né, no sentido de um elogio, ou de alguém chegar e dizer assim, olha, vai ser muito bom se você fizer isso, nossa, eu preciso muito de você. Ele tinha uma forma de encontrar motivação e muitas vezes dentro de uma perspectiva negativa, que é o mais difícil muitas vezes, né? Porque geralmente nós temos uma tendência estão dizendo que eu sou pior do que fulano, estão dizendo que fulano é melhor que eu, então as pessoas não acreditam em mim, então o que estão não conseguem reconhecer o meu valor, né? Então a Uhum, pessoa começa a se abater. Ele não. Ele pegava justamente essas situações de crítica e transformava isso em motivação. Do tipo, ok, vocês estão falando isso? Tudo bem, eu vou mostrar. Eu vou mostrar que não é nada disso. Eu vou mostrar que isso não é verdade. Então, isso que é uma coisa assim, né? Eu falando aqui é uma coisa, sabe? Tá, legal. Só que para você ter essa capacidade de fazer isso, assim, é incrível, né? É incrível. Geralmente, numa crítica, a gente se abala. Ele não, ele usava o problema, uhum, a crítica para crescer. E aí, assim, uhum, cara, se é dele, se ele fazia, se ele tinha isso dentro dele, ou ele. É difícil responder, né, cara? É muito difícil, é muito difícil. O importante é que ele fazia, né? Então, e perceber isso e utilizar isso, uhum. eu acho muito legal. É um aprendizado enorme, enorme. Eu não lembro de ver ele falando que ele usava isso, né? Por isso que eu até perguntei para você, ele não falou. Aí Não, eu buscava essa motivação. não. Ele vinha nele, a pressão que eu tinha é essa, que vinha nele, cara, calma aí. Não, isso aí não. Eu sou isso, sou aquilo e vou provar, né? Eu acho que é algo que vinha para ele com o momento, com as coisas que aconteciam, né? Cara, e é curioso, assim, que, por exemplo, a gente vai chegar lá ainda, mas, enfim, depois a gente fala sobre isso de novo lá na frente. Mas ele, quando ele foi entrevistado,
e a mulher perguntou assim, você é viciado em jogo? Ele disse assim, não sou viciado em jogo. Talvez seja viciado em competir. Isso. Isso. Então ele era obcecado por isso, né? Ele Uhum. competia nas horas de descanso dele, nas viagens. Ele competia sempre. Ele não competia quando ele Exatamente. estava na quadra. Ele jogando nas viagens com os companheiros de time, ele competia. Ele estava sempre Exatamente. competindo. Uma forma dele se distrair era competindo, imagina. Você vai se distrair assistindo um filme, sei lá, mergulhando, Dá uma relaxada, né? relaxado na Sair piscina, dessa competição. sair da competição, receber uma massagem, sei lá, qualquer coisa. Ele não, ele relaxava buscando a competição. Ou era no golfe, ou era jogando, apostando, né? Então, isso é assim, é impressionante, assim. É muito interessante mesmo. Exatamente. Aí eu já estou começando a ver outro ponto em cima do que eu vou falar aqui, né? Porque eles vencem essa série de 4-2 e a gente vê o Jerry Krause, né, de novo, aparecendo em cena aí, falando, dando uma entrevista, falando, não, é a organização que ganha título. Ah, o time é muito bom, mas é a organização, querendo puxar o crédito para a administração dele, para a gestão dele da equipe, para a organização Chicago Bulls, né? E lógico, com ele que estava comandando ali, né, gerenciando a equipe toda. E já mostra que já, né, a gente vê os conflitos aí. Acho que você tá. Cortou? Tá aí? Tá. Tô aqui. A gente vê os conflitos acontecendo em 98 para o Jordan parar, mas já mostra aí um conflito em 92. Depois da conquista do segundo título, já começa a mostrar um conflito, né? Que nos primeiros episódios a gente começa a ver a situação dos conflitos em 98, né? Nessa última temporada deles juntos, mas o negócio já é mais antigo, né? E aí, a gente falando aqui sobre competitividade, começa a me chamar a atenção que talvez ele também estivesse competindo, né, com o Jerry Krause. No sentido de, calma aí, cara, você acha que você é a estrela disso aqui? Não, eu sou a estrela, eu vou mostrar que sou a estrela. Né? De repente também tinha uma competição ali com o próprio Jerry Krause, que na verdade você para pensar, calma aí, cara, o Jordan precisa competir com o Jerry Krause? Mas a gente vê em momentos que é isso, ele compete em tudo. Ele compete com o cara que trabalha no vestiário, com segurança, com os companheiros de time. Cara, não interessa, ele está competindo. De repente tem esse aspecto da competição dele com o Jerry Krause, como assim esse cara quer tomar o brilho da nossa conquista aqui, dos atletas, da minha conquista, né? Total. Pode ter, pode ter algo aí. E aí eles mostram também começa a mostrar o Dream Team, né, de 1992. Cara, eu falo que esse Dream Team aí foi o momento que eu resolvi jogar basquete. Foi o Dream Team de 92, foi um time, né, na minha opinião, o melhor time já feito de todos os tempos. Né? Acredito que em qualquer modalidade, não só no basquete. As lendas que tem ali naquela equipe são incomparáveis, né? Mas fala ali um pouquinho sobre a situação do Isaiah Thomas, né? Que era o cara que estava no Detroit Pistons, né? Com aquela agressividade que o Detroit Pistons tinha, aquela rivalidade que ele tinha, né? Eu lembro da época que sempre se falava nessa questão, o Jordan que vetou o Isaiah Thomas era jogar no Dream Team. Ele diz que não. Ele diz que não e diz que o time, ninguém gostava do Isaiah Thomas, que era uma questão, né, do time por completo, mas não foi feito um pedido dele, né? Eu acho interessante entender um pouco dessa história. Desculpa, tocou aqui o telefone, deu ruim. Beleza. Sempre ficou essa questão de que o Jordan que teria pedido, né? E ali diz ele que não, mas também mostra um pouco do ressentimento que ele tinha com Isaiah Thomas, né? Essa Sem, competitividade, né? Que fica até hoje, né? sem dúvida. Não sei, a gente fala, né? O cara, a gente já falou até, né, entre amigos aqui, que Jordan, você, cara, a gente fala assim, pô, Jordan, você ganhou, né, cara? Você tá acima disso tudo, né? E ele mantém esse sentimento, né, em relação aos caras que ele jogou, às situações ruins que ele viveu, né? Acho que Complicado, né? Bem interessante, mostra um né? pouco disso. Perdi seu som, cara. Tá me Tá me ouvindo? ouvindo? Tá me ouvindo agora? Não tô te ouvindo. Hum. Oi, Vamos ver aqui. tá me ouvindo?
Não está me ouvindo? Não, não tô te ouvindo. Deixa eu Putz, fechar aqui e você pede para entrar de novo. tá, beleza. Vai lá. Agora sim, tô te ouvindo. Tá bom, que bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara, assim, que eu acho Fala uma aí. coisa interessante, né, para a gente poder até, né, sei lá, refletir aqui de outras formas, né? Você, como gestor aí das suas escolas, se colocando assim, uma comparação com relação ao Jerry Krause, né, o que ele faz e tal. E você, como gestor aí, cara, só você sabe a dificuldade no Uhum. sentido das reuniões, de quantas horas, você me falou, as horas que você se dedica, você e a sua esposa, nos bastidores, em fazer tudo acontecer da melhor maneira possível. Dá trabalho, dá muito trabalho. Ser empreendedor no Brasil é difícil, são para pessoas muito Hum. corajosas mesmo. E aí, imagina que tem uma equipe sua, uma das equipes começa a brilhar e tem um ou dois lá que são os estrelas, né? E todo mundo só fala deles e eles são os caras e eles e talvez aquele treinador é o cara e aqueles atletas são, né? Se não fosse por eles, o basquete SA não seria visto, não seria reconhecido, né? E você olha aquilo, você sabe que aquilo só é possível porque você, né? Você e a sua esposa fazem isso, contribuem para isso. O que seria para você, olhando dessa perspectiva? De aparecer alguém, né, com destaque, é isso que você quer dizer? O Como. destaque ser totalmente na hora de colher, né, o trabalho que foi feito, os louros, né, ficarem para as Uhum, pessoas, para esses atletas, para o técnico, que não para vocês que estão uhum. no comando, né, que né, batalham para caramba para fazer as escolas crescerem, né? Cara, eu acho que isso é muito fácil de responder, até, né, pelo que a gente tem falado em relação à situação do Jerry Krause, né? Cara, eu acho que as pessoas, né, num grupo, numa equipe, numa empresa, as pessoas têm o seu papel, né? E a gente sabe que no final das contas, quando o time ganha, né? Lógico, pode ter um protagonista num jogo, protagonista no outro, mas quem ganha é a equipe por inteiro, né? Então a gente é uma equipe, nós somos um time, então isso é muito claro para mim, cara. Legal. Até outro dia, né, cara, você sabe, eu tô voltando a aparecer aqui nas redes sociais, nunca foi a minha, mas aprendendo e querendo aprender, querendo, né, entrar mais nesse mundo. Mas, cara, aqui nas nossas escolas, o protagonista é o aluno e o professor, né? Eles são os protagonistas, eles que têm que aparecer, eles que estão ali com a equipe, né? Então, o sucesso deles é o nosso sucesso, é o sucesso de todos, né? Então, a gente né, a partir do momento que eles estão fazendo bem o trabalho deles, estão aparecendo, é o trabalho do time, da empresa como um todo que vai crescer, né? Eu acho que isso que a gente vê no Jerry Krause, né? Que ele tentou buscar isso para ele, né? Em muitos momentos, né? E quando não era necessário. A gente olha olhando para trás, né? Que se ele não tivesse feito isso, a equipe poderia ter sido ido melhor, ganhado mais títulos, e ele teria um crédito absurdo em cima disso, que hoje ele está sendo visto como vilão, né? Por ele tentar forçar um crédito a ele, ele está sendo visto como vilão, né? Então acho que é mais um aprendizado aí do esporte e dessa série também, né? Sem dúvida. Tem umas perguntas aqui, cara, saíram, acho. Tinha algumas perguntas aqui, enfim, mas a gente entrou e saiu e não estou mais Vamos aqui. seguindo, vamos seguindo. Aí Vamos mostra lá. um pouco aí sobre o Dream Team e mostra aquele treino, um treino famoso deles aí, disputado pra caramba lá do Dream Team. E que o Magic deu uma cutucada ali no Jordan. Você vai ter que virar o Air Jordan para ganhar esse treino aqui, esse jogo, né, coletivo que eles estavam fazendo. E ele, calma aí,
resolveu aquilo lá. E aí fala, né, até na série, cara, tá claro aqui quem é, né, do meio de todas aquelas estrelas, de quem é o Alpha, né, quem é a estrela maior, né, naquele momento. Agora o mundo do basquete pertencia ao Michael Jordan, né? Então isso foi muito interessante. E também começa, eles apresentam ali o Tony Kukoc, né, a série, de como ele entrou na equipe do Chicago Bulls, novamente, né, mérito do Jerry Krause em trazê-lo, né, pela qualidade que era o jogador, de buscar ele na Croácia, buscar um jogador estrangeiro naquela época não era comum, né, e só que ao mesmo tempo ele se posiciona, né, de uma forma errada, querendo, não, eu, né, tô trazendo esse cara vai ser o novo, a nova estrela do Chicago Bulls, né, uma comunicação mal feita perante ao grupo que já estava com ele, dando títulos a ele. E tanto o Jordan quanto o Pippen tomaram aquilo como, calma aí, cara. Novamente, eles se motivaram, né, em cima daquilo para destruir o Tony Kukoc naquele primeiro jogo lá nas Olimpíadas de 92, né? Mostra um É, pouco mais aí essa competitividade e a motivação em cima disso, né? cara, o Jerry Krause, pra mim, eu tô numa relação de amor e ódio com ele ainda, cara. E complicado, assim, eu vejo muito erro, mas eu também vejo a genialidade dele, cara. Ele buscar o Tony Kukoc na Europa foi genial, né? Não existia isso, assim, né? Você sair da NBA, sair dos Estados Unidos para buscar um jogador fora. E uma coisa Uhum. que a gente sabe é que o Tony, ele tirando a NBA, ele era o melhor jogador do mundo, provavelmente. Tirando os atletas É, americanos, né? E era um, caminhando para dois ali na época. Ah, é. Então, trazer esse cara e abrir ter uma abertura para um atleta estrangeiro é incrível, assim. Acho que, enfim, ele errou muito, mas ele teve uma visão também grande. tem uma pergunta aqui, ó, da É, Ana Brandão, fotografia. Daniel, tem uma pergunta que fizeram aqui, achei interessante. Era sobre como ser tão competitivo e jogar em equipe ao mesmo tempo. O que você tem a dizer? excelente pergunta, né? Eu acredito que é, é um dos maiores desafios, porque a gente precisa equilibrar o que, ao olhar de fora, seria um egoísmo. Então, Uhum, penso em mim, eu penso na minha performance, eu penso no que eu quero para mim, para minha carreira, mas ao mesmo tempo tem que pensar na equipe, né? Uh, é um desafio enorme. Agora, isso fica claro. Como é que a gente consegue fazer isso e ainda trabalhar em equipe? Se dentro de mim a minha performance ela é para o sucesso da equipe. uhum, Então eu vou ser um pouco egoísta, porque eu vou estar tendo comportamentos que a princípio eu tô ao olhar de fora eu estou fazendo por mim, mas na verdade a minha postura interna é assim, ó, quanto mais eu tiver performance, quanto melhor eu for, melhor para a equipe. Quanto melhor eu me dedicar, quanto melhor eu treinar, quanto mais comprometido eu for, isso tem um impacto na equipe. Né? As pessoas uhum, vão olhar para mim e vão enxergar uma liderança. Né? Vão enxergar alguém que está fazendo algo, está no comando e está sendo um exemplo. Né? O Jordan ele falou isso. Né? A minha liderança é por exemplo. Eu vou lá e uhum, faço. uhum. Então, eu acredito que é por aí. Né? É quando Eu, você... eu, eu acho assim, cara, que também é exatamente isso, no sentido assim, você é competitivo no sentido de eu quero mais tempo de quadra, né? Quando você é um atleta de basquete, eu quero jogar mais que o meu companheiro, mas eu acho que dentro da lealdade, do seu esforço, dentro né, de um objetivo de você se tornar melhor e com isso o time vai se tornar melhor, a competitividade dentro da equipe tá ok, né? Contanto que esteja na base do respeito e na base da lealdade. E Total. você, em fazendo isso, o grupo está melhorando, tá um puxando o outro para melhorar, né? Então, tem um companheirismo, a gente vê muito isso, né? Tem esse companheirismo
estamos juntos no mesmo barco, mas estamos aqui todos batalhando para conquistar mais espaço dentro da equipe, Sem né? dúvida, E é sem dúvida. respeitado isso entre os atletas, né? Eu falei com o Baby aqui no outro dia, né? E tem outros amigos que jogavam na mesma posição que eu. Cara, respeito os caras, são meus amigos, respeitava o trabalho deles, mas também estava buscando o meu espaço. E a gente convivia muito bem e desenvolveu amizade nesse tipo de ambiente, né? Então acho que não tem esse conflito, contanto que seja na base do respeito e da lealdade, né? É. E também uma clareza, né? Porque a gente fala muito de humildade, né? Mas o que é de fato ser humilde? O que é uma pessoa humilde? Uma pessoa humilde é a pessoa que tem uma clareza do que ela é boa e do que ela não é. Uhum, Então, se ela é boa em algo, ela reconhece isso. Eu sou bom nisso. Eu sou uhum, excelente nisso aqui. Nisso aqui não. Isso aqui eu sou uma M, eu não sei nada, eu não consigo fazer. Então, isso é humildade, né? Então, muitas vezes a pessoa, por exemplo, no caso do Jordan, ele era o melhor jogador da liga e do mundo, talvez. Então, ele uhum, ter essa clareza, qualquer coisa que ele fizesse fora disso, fora de colocar isso para fora, de colocar essa capacidade dele para fora no máximo que ele queria, ele estaria atrapalhando o time, na verdade, né? Então, uhum. e das pessoas reconhecerem isso também nele, né? Dele ser o melhor. Então, isso muitas vezes na equipe fica complicado, porque, enfim, por conta de egos, né? Então, assim, essa pessoa não é tão boa, eu também sou bom, eu também sou melhor, né, do que aquela pessoa, e na verdade não é. Então, esse autoconhecimento de onde eu estou e Uhum. da minha capacidade técnica é essencial, né? Essencial. Isso que você falou interessante, né? É entender o que você representa dentro da equipe também, né? Entender o que é o seu papel, qual é a sua capacidade dentro dessa equipe, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, Muitas né? vezes, isso está no papel do técnico, né? O técnico também trazer, incorporar isso, deixar claro na equipe. É desafiador, porque ao longo da minha carreira, alguns técnicos souberam fazer isso e outros não, né? Perderam a mão. Então Uhum, é interessante. exatamente. Aí a gente vê aí a explosão que é o Dream Team no mundo, né? Participando das Olimpíadas, né? Ganhando medalha de ouro, aparecendo para o mundo inteiro. A NBA virou realmente global a partir dali, né? E logo depois eles mostram aquele comercial do Jordan que ele faz, ele voltando lá para os Estados Unidos, começa a temporada, ele faz aquele comercial do Be Like Mike, né? Cara, essa I parte foi. wanna be like Mike, eu quero ser que nem o Mike. E aí eles falam exatamente disso, né? Ele passa ali a ser um modelo, né? Um role model, né? Que chama lá nos Estados Unidos. As pessoas olham para ele como um modelo. Acho que você travou aqui para mim. Vocês estão vendo ele? Voltou? Voltou. Voltei. Voltou. Então eles mostram ali esse comercial que chama a atenção de eu quero ser que nem o Jordan. E as pessoas começam a falar, eu quero ser que nem o Jordan, eu quero ser que nem o Jordan. E mais a,